transplante de rins entre pessoas vivas foi negado pela Justiça. Segundo o juiz, não havia garantias de que doador e transplantado teriam boas condições de vida após a cirurgia. O número de pacientes renais crônicos no Brasil é grande e muitas vezes a doação é a única saída. Fizeram a biópsia e já era renal crônico. Eu já nasci com insuficiência renal esquerda. A minha perda de função renal se deve a diabetes. Aquela tremedeira que, às vezes, quando eu ia comer, quando chegava a colher na boca, só era a colher, que a comida já tinha caído tudo, né? Daí fui fazer hemodiálise pelo catéter e posteriormente encaminhado para transplante, né? 2 destes pacientes, doentes renais, já conseguiram um transplante. Muitas vezes, uma das poucas opções para sobreviver. A partir daí, a minha vida mudou completamente. Eu deixei de ser dependente de uma máquina, tenho liberdade de locomoção. Eles ficaram alguns meses esperando na fila de transplantes. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, em março de 2014, só em São Paulo havia mais de 9.000 pessoas na fila de espera para transplante de rim. Minas Gerais está em segundo lugar, com pacientes em espera, quase 2.300. Em seguida, vem o Paraná com cerca de 1.000 pacientes. O apelo que eu faço é aquelas pessoas que ainda têm aquele preconceito, né, de doar um órgão, que doem. Isso é muito importante. Porque a qualidade de vida das pessoas muda e muda para muito melhor, né? Doe órgãos, seja um doador, para ajudar mais pessoas que precisam. Uma parte importante do tratamento dos doentes renais é a hemodiálise. Essas máquinas realizam um trabalho dos rins filtrando o sangue. Os pacientes ficam aqui 4 horas por dia, 3 vezes por semana, o que acaba atrapalhando algumas atividades. O Tiago que está aqui, terminou sua sessão agora, Tiago. Você acha que essa hemodiálise ela acaba atrapalhando o seu dia a dia? Atrapalha sim a convivência com a família. Atrapalha bastante. Tem algumas atividades físicas que esforçam, depende muito do esforço nosso, né? Em Goiás, um juiz indeferiu um pedido de doação de órgão entre pacientes vivos. O doador e o receptor não eram parentes consanguíneos até o 4º grau, o que poderia ser arriscado. O juiz levou em conta que não havia um laudo que garantisse que o doador não teria comprometimento das funções vitais. Uma cirurgia de doação intervivos não é uma cirurgia inócua. A pessoa tem que ser submetida a uma cirurgia, tem várias técnicas que são feitas, mas quase todas são com um bom grau de agressividade ao corpo da pessoa. Tem que ser feito com regime de anestesia, internação. Então, não são procedimentos isentos de risco. Em casos de pacientes que não são parentes, é preciso que haja uma autorização judicial com base na avaliação médica. Como o próprio corpo do ser humano é um bem jurídico indisponível, que não se pode dispor, o Poder Judiciário tem que fazer a reflexão se realmente aquela doação não representa risco de vida ou a integridade na manutenção da qualidade de vida do doador, justamente para preservar a vida do próprio doador. Caso haja possibilidade de risco, essa autorização não existirá. E casos como esse que nós vimos na reportagem são comuns em todo o país. A gente continua falando mais sobre esse assunto. Aqui no estúdio eu recebo agora o advogado Cristiano Fernandes, que é especialista em direito civil. Boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Queria que você explicasse primeiro qual é a lei que trata sobre a doação de órgãos. É a Lei 9434 de 1997 e que foi alterada por uma lei em 2001, né? E ela está regulamentada pelo Decreto 2269 de 97, que, por sinal, já está um pouco desatualizado em relação à autorização pós-mortem. Agora, eu acho importante deixar claro, como vimos na reportagem, o Poder Judiciário tem, em primeiro lugar, a preocupação com a vida desse doador. Daí foi negado o pedido, é isso? Exatamente. Esse tipo de autorização é importante nesses casos de doação em vida, porque é analisado não só a saúde do receptor, mas também do doador, se ele tem capacidades físicas e mentais para poder fazer aquela doação de forma correta, sem comprometer a sua saúde e a sua vida. Agora, no caso de doação em vida, é necessário uma prévia autorização judicial ou alguma documentação?
A autorização judicial ela só é exigida quando o doador não é parente do receptor até o 4º grau, né? Então, até os avós, os sobrinhos, até trisavô pode fazer a doação sem precisar de autorização. Mas, passando esses casos, vai ser necessário, sim, uma autorização judicial com a oitiva prévia do Ministério Público. Tanto o juiz como o Ministério Público precisarão fazer essa análise de forma rápida, porque o que está em jogo é a vida e a saúde do doador e do receptor. Lembrando que, em casos de muita urgência, é possível, inclusive, a tentativa de uma liminar. Agora, pela lei, quem é que pode ser um doador? Somente parentes até o 4º grau, consanguíneos ali, ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ser doador, desde que seja maior capaz, né, que tenha maior de 18 anos de idade e esteja plenamente exercendo suas capacidades físicas e mentais. A pessoa só não faz a doação se mostrar essa vontade em vida, é isso? Essa questão ela é um pouco polêmica, né? A doação em pós-mortem, ela pode ser realizada desde que autorizada pela família, né, até o 2º grau. Né? Então, a família, os parentes até em 2º grau e o cônjuge também podem autorizar. O que existe uma divergência entre o decreto e a lei 9434, porque o decreto não foi atualizado depois da atualização da lei. Então, na verdade, mesmo que em vida você declare que não quer fazer a doação, se houver o falecimento, a sua família pode, então, autorizar essa doação. Agora, suponhamos um caso aqui em que o amigo quer doar para aquele amigo que precisa. Esse amigo, ele fura a fila de transplante. A gente sabe que hoje é uma problemática no país. Ele tem essa prerrogativa de, por ser uma pessoa próxima, ele já entra na fila, passa na vez do outro. Como é que funciona? Porque quando você trata de amigo para amigo, se for em vida, né, obviamente não tem fila, né? Isso aí é claro, porque a doação está sendo feita especificamente para aquela pessoa, para aquele receptor, aquele donatário. Agora, em relação a pós-mortem, há necessidade de obediência de fila, né, porque aí você está lidando com doadores indeterminados e receptores que não se conhecem. Agora, uma última pergunta: de que forma a lei protege esse doador? A lei protege, primeiro, deixando claras as regras para a utilização dos órgãos, partes e tecidos, deixando de lado sangue, esperma, óvulo e medula óssea, e prevê também punições bastante severas do ponto de vista criminal, né, estipula como crime, que pode causar, inclusive, uma reclusão de 2 anos até 20 anos, né, para quem descumprir as normas que estão expressas. Qualquer comércio, então, é ilegal e prevê punições severas. Exatamente. Uma das finalidades da norma é evitar o comércio, né, e o tráfico de órgãos e punir severamente o não cumprimento das determinações legais. Dr. Cristiano Fernandes, muito obrigado pela participação conosco. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.